41 anos, chega ao Corinthians como substituto de Mano Menezes. O Timão vai pagar a multa rescisória do treinador português ao Cuiabá. Cerca de R$1.100.000 o Corinthians vai ter que desembolsar. O técnico Antônio Oliveira já teve passagens pelo Atlético Paranaense no ano de 2021, passagens pelo Coritiba no ano passado, início do ano de 2023, e havia retornado ao time do Cuiabá, onde estava até agora. A minha pergunta é: Antônio Oliveira no Corinthians, uma roubada ou a chance da vida? Eu tenho uma teoria de que se o Antônio Oliveira tivesse ficado no Coritiba, o Coritiba não sei se escaparia, mas teria brigado até o final para não cair, porque o elenco foi montado para ele. Eu acho ele bom técnico, acho que ele estava fazendo um trabalho contestado, é verdade, mas depois que veio o Zago, inventou um esquema com 3 zagueiros sem ter 3 zagueiros, aí entrou numa espiral e acabou culminando na pior campanha da história do Coritiba na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu gosto do Antônio Oliveira, eu acho ele bom treinador. Também. Só que eu acho que o Corinthians nesse ano é uma bomba relógio, é um navio com um rombo gigantesco no casco e que vai afundar. Então, se eu fosse o Antônio Oliveira, eu teria ficado no Cuiabá. É complicado porque metodologicamente o Antônio Oliveira é sensacional. Os treinos dele são ótimos, mas ele teve muitos problemas internos no Coritiba, comportamentais mesmo. Forma como tratava as pessoas, a forma como ele se vangloriava de tudo. Isso é verdade. E aí é um grande problema. Esse é um grande ponto para mim. Os portugueses são assim. Os portugueses já são assim. Passou da hora do pessoal no futebol brasileiro entender que os caras são assim. Exatamente. Só que daí o ponto é: vai se criar no Corinthians? Aí é outra questão. Ele chega com tamanho. Ele chega com tamanho pra. O que ele falou lá fora do ar? Não ouvi. O Pedro Caixinha não é assim. Pedro Caixinha não é assim. No relacionamento com a imprensa, não. Mas o Antônio também não ficava tanto se vangloriando, às vezes, né? Às vezes sim. Só falava das finalizações. Ele falou quando tava no Cuiabá sobre o Coritiba, perguntaram pra ele, falou que não tinha perdido, que tinha deixado o time classificado na Copa do Brasil, tinha deixado o time que tudo bem, que caiu no estadual, mas que tava bem com o time, não sei o quê. Que a última vitória do Coritiba tinha sido com ele ainda, porque o Zago não tinha vencido. Então ele tem esse lado. Só que assim, ele chega com tamanho pra Fagner, Cássio, Yuri Alberto, Maicon, esses caras mais pesados que ficaram no elenco, olharem e falarem assim: não, nós vamos correr por esse cara, nós vamos respeitar esse cara. E é justamente por isso dúvidas. Eu acho que passa o sucesso do Antônio Oliveira no Corinthians. Eu até comentei pela manhã lá na produção com o Mate Santana que, no meu ponto de vista, se ele conseguir ganhar o elenco do Corinthians, cara, ele vai voar. Mas ele erra, né? Porque o treinador brasileiro e o treinador português que chega pra treinar no Brasil cobra tanto continuidade do trabalho. Que é continuidade do trabalho, continuidade do trabalho. E aí ele, com um Cuiabá acertado, que tem se reforçado e que não tem uma organização muito interessante, ele larga o trabalho em Cuiabá pra ir treinar o Corinthians, que é uma bomba relógio, como disse o Alê. E, assim, daqui 2 meses, se ele não tiver acertado o time, ele vai embora. É verdade. O Corinthians vai demitir. Vai ser gigantesca. Então, assim, também é até contraditório essa cobrança por continuidade num Brasil que não há essa continuidade, e aí ele larga o Cuiabá pra ir treinar o Corinthians. Parecido com o que fez o Thiago Nunes no Atlético, por exemplo. O Thiago Nunes deixa um projeto muito organizado. Não. Lógico, como não é? Não é parecido. Pelo amor de Deus. Só porque ele tinha ganhado títulos aqui e o Antônio Porque ele ganhou títulos no Atlético e porque o contrato dele estava acabando. O Atlético não quis pagar o que ele queria. Tudo bem. Mas o Corinthians pagou a multa do Antônio. E ele aproveitou uma oportunidade. E isso é sim sair no meio do trabalho. Uma coisa é o Thiago Nunes começar aquela temporada, por exemplo, no comando do Atlético mais uma vez. Isso 2020, né? 2020. Começar 2020 no Atlético, fazer ali 5, 6, 7 jogos do Campeonato Estadual. Chegou o Corinthians, tchau, valeu. Pra mim é diferente, não, mas acabou o contrato do Thiago Nunes. E o Thiago Nunes aproveitou uma oportunidade de mercado. O Thiago Nunes tinha contrato no Atlético. O Thiago Nunes tinha mais 10 jogos de Campeonato Brasileiro pra jogar. Em 2019. Mas aí só foi o aviso de que não renovaria. Não, beleza, não quis renovar. Mas eu tô falando que ele largar o Atlético e ir comandar o Corinthians é um movimento parecido com o Antônio Oliveira largar o Cuiabá e ir comandar o Corinthians. Porque sai de um time organizado com um projeto pra tentar a sorte no Corinthians. Com o Thiago não funcionou, né?
Eu tô rindo aqui porque... E até por isso pode ser o erro do Antônio também. O Guilherme Dantas colocou no chat: qualquer coisa, o Corinthians contrata o Zago se o Antônio for mal. Vai dar certo. Ademir Pra fechar os Lobo. 3 mosqueteiros da temporada do Coxa, né? O Kozlowski, verdade. Falta o Guto daí no final da temporada. Falta o Guto. Ademir Lobo, Antônio Oliveira no é que- Corinthians. Roubada ou a chance da vida? Os dois. As duas coisas. Os dois. É a chance da vida e é uma roubada. É verdade. Porque todo cara quer comandar um time de ponta, né? O Thiago Nunes fez a mesma coisa. Só que se você colocar na balança, sair do Cuiabá e ir para o Corinthians é uma coisa. Sair do Atlético, que é grande no cenário nacional, e ir para o Corinthians, eu não sei. Tem uma interrogação. Ter o grupo do Corinthians em mãos é um risco gigante. Porque o Corinthians, como vocês mesmos disseram, é uma granada, né? Ele vai ter que provar muito. Agora, é a chance da vida do cara, né? Daqui a pouco dá certo e o cara tá no Corinthians como foi na contramão do Thiago Nunes, que acabou não dando certo. Eu acho que é os dois. Se colocar na balança, é um equilíbrio. É uma roubada e é a chance da vida do cara.